Partido Comunista Português. Liberdade, democracia, socialismo. Um projeto de futuro. A 6 de março de 2011, o PCP comemora o seu 90º aniversário. Um marco histórico que assinala um momento decisivo da caminhada do proletariado português pela sua emancipação e que é inseparável da evolução do movimento operário e da sua luta, animado que foi pela Revolução de Outubro de 1917 na pátria de Lenin. Partido da classe operária e de todos os trabalhadores, um partido com fortes raízes populares e nacionais que sempre soube enfrentar os sucessivos desafios colocados pela marcha da história. Com a instauração do fascismo em 1926, o PCP foi o único partido que soube e quis resistir, organizando e dirigindo a luta das massas populares contra a exploração, o desemprego, a fome e a guerra, na luta pela liberdade e a democracia. Apesar da repressão, das perseguições, da tortura, das prisões, o PCP organiza-se e cresce. O partido enraiza-se na classe operária e entre os camponeses, ao mesmo tempo que integra um número significativo de intelectuais. Com a intervenção nas organizações de massas, crescimento da imprensa clandestina, designadamente do Avante, que agora comemora 80 anos, eis o percurso de um partido que se reforçou na luta como partido da classe operária e se afirmou, na prática, como um grande partido nacional. O PCP foi o grande partido da unidade antifascista. O seu papel para a unidade das forças democráticas foi decisivo no desenvolvimento de grandes jornadas de luta contra a ditadura fascista. Um partido sempre na primeira linha do combate ao capitalismo e à submissão às potências imperialistas, na defesa da independência nacional, na solidariedade ativa com a luta dos povos das antigas colónias portuguesas. A reflexão e a ação do PCP foram determinantes para a definição do caminho para o derrubamento da ditadura fascista. A luta travada pelo PCP contribuiu decisivamente para abrir caminho à Revolução de Abril. PCP, Partido Comunista Português. 90 anos de vida, luta e ação revolucionária. O que é que sente neste momento a regresso a Portugal? Confiança. Confiança em que o nosso povo, em aliança com os militares de 25 de Abril, conduzirão o nosso país pelo caminho da liberdade, da democracia e da paz. A Revolução de Abril é um acontecimento maior da história de Portugal. Representa a entrada no palco da história de massas imensas que se põem direta e autonomamente a decidir o seu futuro. O PCP, Partido da Resistência Antifascista, será também aquele que, de forma mais decidida e consequente, intervirá na Revolução de Abril. A Revolução de Abril de 1974 devolveu a liberdade e a democracia ao povo português. Pôs fim à guerra colonial, abriu caminho para responder aos problemas, atrasos e estrangulamentos económicos e sociais herdados da ditadura fascista. Afirmou Portugal no mundo como país independente e soberano. A Revolução de Abril instaurou as liberdades democráticas fundamentais, a liberdade sindical e o direito de organização dos trabalhadores. Instituiu a democracia política, liquidou o capitalismo monopolista de Estado e criou condições para a realização de profundas transformações económicas, sociais e culturais na sociedade portuguesa. Com as nacionalizações e a reforma agrária, criaram-se meios e instrumentos para dinamizar o desenvolvimento económico e promover a melhoria das condições de vida dos portugueses. A 2 de abril de 1976, é aprovada a Constituição da República, que 35 anos passados se mantém como referência essencial de luta por Abril. Se hoje continuamos a valorizar o que se mantém da Constituição de Abril, isso mostra que o que foi conquistado em pouco mais de ano e meio ainda não foi completamente apagado por mais de 3 décadas de contra-revolução. Tal realidade prova a capacidade de luta e de resistência das massas populares e do PCP. Por muito escândalo que as posições do nosso partido continuem a provocar nas boas almas que gostariam de ter a certeza da eternidade do capitalismo, nós continuamos a afirmar convictos que a luta dos trabalhadores e dos povos continua a desenvolver-se e conduzirá o mundo a retomar o curso de grandes transformações revolucionárias que no essencial são a marca do século XX na história. Por muito escândalo que a nossa afirmação provoque nessas boas almas, continuamos a afirmar convictos que por muitas voltas que o mundo dê, será o socialismo e o comunismo e não o capitalismo o futuro da humanidade. Um partido, uma força, um projeto de futuro.
Vivemos hoje um tempo difícil, marcado por uma agudização da luta de classes e por uma das mais profundas crises do capitalismo. Um sistema que revela todos os dias a sua natureza exploradora e opressora, semeando o desemprego, a pobreza, a guerra e a exploração. Um sistema que aproveita os efeitos do desaparecimento do socialismo na União Soviética e dos países do leste da Europa para agravar a exploração dos trabalhadores e aprofundar a concentração e acumulação de capital. PCP. Um partido, uma força, um projeto de futuro. É importante o desmascaramento e a denúncia. Mas o que é decisivo, camaradas, é lutar. Trazer à luta todos os que se sentem injustiçados. Transformar a indignação em ação, partindo dos seus problemas concretos, dos seus direitos legítimos, da defesa dos interesses nacionais e da nossa soberania. Na luta, lá encontrarão o PCP na linha da frente, em todos os combates que são justos e necessários, na luta pequena ou na luta grande, que convirja numa torrente que arrasta a lama das inevitabilidades, do conformismo, do tenham paciência, que o governo e os seus porta-vozes e dos grandes interesses lançam todos os dias. São mais de 3 décadas de ataques às conquistas da Revolução, sempre justificados com a necessidade de adaptação do mercado de trabalho às exigências de uma economia dita moderna. É uma política de desastre e de abdicação nacional, de submissão ao processo de integração capitalista da União Europeia que o PCP sempre combateu. Uma política que não foi mais longe, graças à luta dos trabalhadores e das populações em defesa dos seus direitos. Uma luta onde a CGTP, Intersindical Nacional, assume um papel destacado e que é inseparável do papel que desempenham os milhares de dirigentes e ativistas sindicais comunistas eleitos pelos trabalhadores. É da realidade do nosso país, um país cada vez mais injusto, desigual, dependente e menos democrático, que emerge a necessidade da luta por uma ruptura com a política de direita, que abre caminho a uma política patriótica e de esquerda, que dê resposta aos problemas dos trabalhadores, do povo e do país. Um projeto de futuro. Liberdade, democracia, socialismo. Um projeto de futuro. O PCP foi e é um partido diferente. Assumindo o marxismo-leninismo como sua base teórica, o PCP é um partido ligado à vida, aos problemas e aspirações de quem trabalha e produz riqueza, um partido que aponta um outro rumo para a vida nacional. A sua intervenção e iniciativa política não tem paralelo na vida nacional. Uma ação cotidiana nas empresas e locais de trabalho, na dinamização das lutas, na intervenção das instituições democráticas, na realização de grandes iniciativas como a Festa do Avante, no trabalho junto da juventude, com destaque para o papel da JCP, a Juventude Comunista Portuguesa. Quando os burgueses nos quiserem destruir, encontram os portugueses que souberam resistir. E a cada novo assalto, cada escalada fascista, subirá sempre mais alto a bandeira comunista. Os 90 anos de história do PCP são, simultaneamente, o testemunho concreto da grandeza do ideal comunista, exemplo da entrega à longa tarefa da emancipação social e humana, herança continuada das melhores tradições de luta e das realizações revolucionárias dos trabalhadores e do povo português. Simultaneamente, a expressão da solidariedade internacionalista, património da classe operária, da juventude e da intelectualidade progressista. Por um país mais justo, democrático e desenvolvido. Por uma democracia avançada, como aponta o nosso programa, tendo no horizonte a construção do socialismo e do comunismo em Portugal. Com o seu incomparável percurso de 90 anos de luta, o PCP assume, neste início da segunda década do século XXI, o seu compromisso de sempre com os trabalhadores, a juventude e o povo. A luta pela liberdade, a democracia, o socialismo e o comunismo. Os trabalhadores e o povo podem continuar a contar com o Partido Comunista Português.